From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the September 2014 Diretamente do Centro de Conferências na Praça de Templo de Salt Lake City, esta é a reunião geral das mulheres de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, realizada em setembro de 2014 com oradores selecionados entre a primeira presidência e a liderança geral da Organização das Mulheres. A música para a sessão será oferecida pelo coro combinado da primária, das moças e da Sociedade de Socorro de áreas de Magna, Taylorsville e Salt Lake Hunter. As mulheres, moças e meninas a partir de 8 anos de idade estão reunidas no mundo todo para receber conselhos e instruções dos líderes da igreja. A irmã Rosemary A. Wixon, presidente-geral da primária, dirigirá esta sessão. Irmãs, sejam bem-vindas à reunião geral das mulheres de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos neste púlpito, mas nosso coração está com vocês onde quer que estejam. Visualizamos meninas, moças, mulheres reunidas em todo o mundo e esperamos que vocês sintam o amor que temos por vocês individualmente. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Meu nome é Rosemary M. Wixon, presidente-geral da primária. Estamos muito felizes por ter o presidente Monson e seus conselheiros, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uchtdorf conosco nesta noite. Queremos também reconhecer a presença dos elders Jeffrey R. Holland e D. Todd Christofferson do Quórum dos 12 Apóstolos, e do elder Christopher Golden, dos 70, e do bispo Gary E. Stevenson, do bispado presidente da igreja. Nós amamos e apoiamos esses irmãos, e ficamos felizes pelo apoio que recebemos deles. Também estão conosco no púlpito as presidências gerais da Sociedade de Socorro, das Moças e da Primária. Reconhecemos os membros da Junta Geral da Sociedade de Socorro, da Primária e das Moças e estendemos calorosas boas-vindas aos membros da Junta Geral das Moças que estão conosco pela primeira vez em países do mundo inteiro. Somos muito abençoadas por ter a oportunidade de ser juntas nesta grande obra. A música desta noite será oferecida por um coro composto de meninas da primária, das moças e por irmãs da Sociedade de Socorro das Estacas nas áreas de Magna, Salt Lake Hunter e Taylorsville, Utah, sob a regência de Erin Pike Tall, com Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando On This Day of Joy and Gladness, neste dia de gozo e alegria. A oração de abertura, então, será feita por Deborah Macbella, membro da Junta Geral das Moças, na África do Sul. Lord, we praise thy holy name.
Our Father, who art in heaven, Nosso querido Pai que está nos céus, somos tão gratas para vir até a Ti neste momento. Somos gratas pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender mais acerca de Ti. Agradecemos por este lindo edifício, pela nossa linda irmandade e por todas as irmãs que estão reunidas conosco, atendendo e assistindo essa conferência geral. Nós Te amamos, Pai, e somos gratas pelo sacrifício expiatório do Teu Filho. Somos gratas pelas irmãs da Junta Geral e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Somos gratas pelos nossos profetas, videntes e reveladores. E pedimos-te que o Senhor sempre os abençoe e esteja com eles. Nós amamos nosso profeta Thomas S. Monson. Que o Senhor continue a abençoá-lo. Neste momento, Senhor, pedimos por uma bênção especial que seja derramada sobre nós, para que possamos dar ouvidos a todas as coisas que vão ser ensinadas aqui. Te amamos, Pai, e dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. We will now view a musical number by a Ouviremos agora um número musical por um grupo de crianças da primária da área de Seul, na Coreia, sob a regência da irmã Cole, que cantarão Eu Gosto de Ver o Templo. Em seguida, ouviremos a irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Após a irmã Burton, o coro apresentará uma combinação musical de hinos Que Cristo me ama, eu sei, e Eu sei que vive meu Senhor. A irmã J. N. Stevens, primeira conselheira na presidência geral da primária, falará então para nós. 감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. When our youngest daughter returned home after her first day of school, I asked, how did it go? Quando a nossa filha voltou para casa depois do primeiro dia de escola, ela cruzou os braços e disse: Eu já fui para a escola ontem.
Aparentemente, eu não a tinha preparado e nem explicado a escola porque era um acontecimento único. Mas era esperado que ela fosse para a escola 5 vezes por dia por muito tempo. Ao ponderarmos o princípio de estarmos preparadas, imaginem comigo a seguinte situação. Você está sentada na sala celestial do templo e percebe algumas noivas e alguns noivos serem acompanhados para dentro e para fora da sala. Uma noiva entra à sala celestial de mãos dadas com seu amado. Ela traja uma veste simples do templo e tem um sorriso calmo, sereno e caloroso no rosto. Está bem arrumada, mas não chama atenção. Senta-se em seu lugar, dá uma olhada em volta e então, de repente, é tomada de emoção. Parece que suas lágrimas brotaram pelo enlevo e pela reverência que sente pelo lugar em que se encontra e pela sagrada ordenança que ela e o amor da sua vida aguardam. Sua atitude parece dizer: como sou grata por estar na casa do Senhor hoje, pronta para iniciar uma jornada eterna com um amado companheiro eterno. Ela parece preparada para muito mais do que apenas o evento de um dia. Nossa bisneta adolescente, que é uma graça, recentemente me deixou um bilhete no travesseiro que dizia: uma das coisas que me toca ao entrar no templo é o espírito sereno e amoroso que habita ali. As pessoas podem ir ao templo para receber inspiração, e ela tem razão. Podemos receber inspiração e revelação no templo e também forças para lidar com as adversidades da vida. As coisas que ela aprende no templo por meio da frequência constante ao levar nomes próprios de familiares para fazer batismo e confirmação no templo, vão prepará-la para receber outras ordenanças no templo, fazer mais convênios e receber mais bênçãos, tanto para ela quanto para quem está do outro lado do véu. O Elder Russell M. Nelson ensinou: assim como os templos são preparados para as pessoas precisam preparar-se para o templo. Como estou novamente lendo a respeito do Capitão Moroni no livro de Mórmon, lembro-me de uma das maiores realizações de Moroni, que foi sua cuidadosa preparação dos nefitas para resistirem ao temível exército lamanita. Ele preparou seu povo tão bem que lemos: mas eis que, para total surpresa dos lamanitas, os nefitas estavam preparados para eles de uma forma nunca antes vista. Essa frase, preparados de uma forma nunca antes vista, realmente chamou minha atenção. Como podemos preparar-nos melhor para as sagradas bênçãos do templo? O Senhor ensinou: eu também vos darei um modelo em todas as coisas. Vamos considerar um modelo das Escrituras que nos ajuda a nos prepararmos bem. A preparação de Moroni para o inimigo usou uma quantidade considerável de diligência fiel e esse modelo requer a mesma coisa. Nunca me canso da bela parábola que o Salvador contou sobre as 5 virgens prudentes e as 5 loucas. Essa parábola se referia a estar preparado para a segunda vinda de nosso Salvador, mas também podemos compará-la a estarmos preparadas para as bênçãos do templo, que podem ser como um banquete espiritual para aqueles que estiverem bem preparados. Em Mateus 25 lemos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As que eram prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não creio que exista alguém, principalmente entre as pessoas de bom coração, que não sinta tristeza pelas moças loucas. E alguns de nós desejamos dizer às outras moças: será que vocês não podem compartilhar e assim todas ficam felizes? Mas pensem no seguinte: essa é uma história contada pelo Salvador, e ele é quem chama 5 delas de prudentes e 5 de loucas.
Ao considerarmos essa parábola um modelo de preparação para o templo, consideramos as palavras de um profeta dos últimos dias que nos ensinou que o óleo da preparação espiritual não pode ser compartilhado. O presidente Spencer W. Kimball ajudou a esclarecer por que as 5 moças prudentes não podiam compartilhar o óleo de suas lâmpadas com aquelas que eram loucas, quando ele disse: a frequência à reunião sacramental acrescenta óleo à nossa lâmpada gota a gota ao longo dos anos. O jejum, a oração familiar, o ensino familiar, o controle dos nossos apetites carnais, a pregação do evangelho, estudo das escrituras, cada um desses atos de dedicação e obediência é uma gota acrescentada à nossa reserva. Atos de bondade, pagamento de ofertas e dízimos, pensamentos e atos castos também contribuem de modo importante para o óleo com o qual podemos, à meia-noite, reabastecer nossa lâmpada exaurida. Se vocês conseguem ver o modelo de preparação gota a gota que pode nos ajudar quando refletimos sobre como podemos ser mais diligentes em nossa preparação para receber as ordenanças sagradas para nós e para outras pessoas, que outras coisas pequenas e simples podemos fazer para acrescentar preciosas gotas de óleo espiritual a nossas lâmpadas de preparação? Aprendemos com o Elder Richard Scott que a dignidade pessoal é um requisito essencial para desfrutarmos as bênçãos do templo. Um caráter digno é mais bem forjado a partir de uma vida de escolhas corretas e consistentes, centralizadas nos ensinamentos do Mestre. Amo a palavra consistente. Ser consistente é ser firme, constante e confiável. Que ótima descrição do princípio da dignidade. Somos lembrados do seguinte no Bible Dictionary: somente o lar pode comparar-se ao templo em santidade. Será que nossa casa ou nosso apartamento se encaixa nessa descrição? Uma jovem muito querida de nossa ala veio visitar-me em casa recentemente. Sabendo que seu irmão acabara de voltar da missão, perguntei como era tê-lo de volta em casa. Ela disse que era ótimo, mas que às vezes ele pedia que abaixassem o volume da música. Ela disse, e nem era música ruim. Talvez seja útil avaliar-nos agora e certificar-nos de que nosso lar seja um lugar em que estejamos preparadas para sentir o Espírito. Ao prepararmos nosso lar para ser um lugar onde o Espírito seja bem-vindo, estaremos preparadas para sentir mais em casa quando entramos na casa do Senhor. Ao nos prepararmos para entrar dignamente no templo e ser fiéis aos convênios do templo, o Senhor nos concederá uma multiplicidade de bênçãos. Minha boa amiga Bonnie Oscarson virou recentemente uma escritura do avesso ao dizer: porque a quem é muito exigido, muito mais será concedido. Não posso deixar de concordar. Como vamos ao templo para receber bênçãos eternas, não é de surpreender que um padrão mais elevado seja exigido para qualificar-nos para essas bênçãos. O Elder Nelson ensinou: como o templo é a casa do Senhor, os critérios de admissão foram estabelecidos por Ele. Entramos no templo como seus convidados. Receber uma recomendação para o templo é um privilégio inestimável e um sinal concreto de nossa obediência a Deus e aos profetas. Os atletas de alto nível e os estudantes de doutorado passam horas, dias, semanas, meses e até anos em preparação. Gotas diárias de preparação são exigidas deles para que se sobressaiam. Do mesmo modo, espera-se que aqueles que desejam qualificar-se para a exaltação no reino celestial vivam um padrão mais elevado de obediência, que vem ao praticar a virtude da obediência cada dia, gota a gota. Ao adicionarmos óleo à nossa lâmpada espiritual de modo consistente e diligente, gota e gota, a fazer as coisas pequenas e simples, teremos nossa lâmpada preparada e acesa com surpreendente preparação. Meu marido, que é presidente de estaca, comentou recentemente que ele quase sempre consegue distinguir quando alguém está preparado e digno de entrar no templo, porque alguém assim enche a sala de luz quando vai para a entrevista da recomendação. Na oração dedicatória do templo de Kirtland, o profeta Joseph Smith pediu ao Senhor que todos os que atravessem o umbral da casa do Senhor sintam teu poder e que cresçam em ti e recebam a plenitude do Espírito Santo. E preparem-se para obter todas as coisas necessárias. É minha oração que para nós, a ida ao templo seja muito mais do que um evento de um único dia, que estejamos preparadas para receber dignamente as ordenanças de salvação, gota a gota, e que guardemos de todo o coração os convênios relacionados. Ao fazermos isso, sei que vamos nos qualificar para receber as bênçãos prometidas da plenitude do Espírito Santo e do poder do Senhor em nosso lar e em nossa vida pessoal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dear sisters, I greet you with so much love. Queridas irmãs, eu sinto tanto amor por todas vocês, onde estiverem no mundo. Sei que o Senhor ama cada uma de vocês pessoalmente. E sou tão grata por esse lindo coral. Eu sei que Deus vive e que ama cada um de nós. Hoje nos reunimos como mulheres do convênio. A idade, as circunstâncias e a personalidade não nos separam, pois acima de tudo somos filhas dele. Fizemos o convênio de sempre nos lembrar de seu filho. O poder desse convênio especial foi reafirmado em meu coração 3 semanas atrás, quando participei de um batismo. Ali, diante de mim, estavam 8 lindas crianças em reverente ansiedade por aquele dia especial ter finalmente chegado. Ao olhar para cada uma delas, o que eu vi não foi apenas um grupo de crianças. Em vez disso, vi-as como acho que o Senhor as vê, individualmente. Vi Emma, Sofia, Ian e Logan. Vi Aiden, William, Sophie e Mika. Cada convênio batismal é feito um por um. Cada criança se vestiu de branco e estava tão pronta e ansiosa quanto um coração de 8 anos podia estar para fazer seu primeiro convênio com Deus. Lembrem e visualizem como foi o dia do seu batismo. Quer se lembre de muitos detalhes ou só de alguns, tente resgatar o significado do convênio que fez pessoalmente e individualmente. Você foi chamada pelo próprio nome, emergiu na água e saiu dela como filha de Deus, uma filha do convênio, desejosa de ser chamada pelo nome de seu filho e prometendo seguir a Deus e guardar seus mandamentos. Os convênios com Deus nos ajudam a saber quem realmente somos. Ligam-nos a Ele de um modo muito especial, pelo qual sentimos nosso valor à vista dEle e nosso papel em seu reino. De um modo que não entendemos plenamente, Ele nos conhece e nos ama individualmente. Pense nisso. Cada uma de nós tem um lugar especial em seu coração. Seu desejo é que escolhamos o caminho que nos levará de volta até Ele. E por mais essencial e importante que seja o convênio do batismo, ele é só o começo. É o portal de nossa jornada para a vida eterna. Mais adiante, essa jornada nos reserva convênios do templo a fazer, ordenanças do sacerdócio a receber. Como nos disse o elder David A. Bednar, ao entrarmos nas águas do batismo, visualizamos o templo. Não só devemos fazer convênios, mas também cumpri-los fielmente, para podermos receber a vida eterna, que é nossa esperança, nossa meta e nossa alegria. Fui testemunha ocular do poder dos convênios, a observar a retidão de meus pais, que amavam e viviam o Evangelho. Em minha doce mãe, tive o privilégio de ver claramente as decisões diárias de uma filha do convênio, mesmo desde menina. Suas escolhas refletiam suas prioridades e a identificavam como real discípula de Jesus Cristo. Pude ver a paz, o poder e a proteção presentes em sua vida por fazer e cumprir os convênios sagrados em sua jornada. Sua vida nesta terra refletia seu amor pelo Salvador e seu desejo de segui-lo. Eu quero seguir o seu exemplo. A vida em comum dos meus pais começou de um modo peculiar. Foi em 1936. Estavam namorando seriamente e planejavam casar-se quando meu pai recebeu uma carta convidando-o para servir missão na África do Sul. A carta dizia que se ele fosse digno e estivesse disposto a servir, deveria procurar o bispo. Vocês devem ter notado que o processo do chamado missionário era muito diferente naquele tempo. Papai mostrou a carta à namorada Ellen e eles resolveram, sem dúvida, que ele deveria servir. Nas 4 semanas antes dele partir, almoçaram todos os dias.
no Memory Grove, perto do centro de Salt Lake. Num desses piqueniques, depois de orar e jejuar em busca de oração, mamãe disse a seu querido Claron, meu pai, que se ele quisesse, ela se casaria com ele antes que ele partisse para a missão. Nos primórdios da igreja, os homens às vezes eram chamados para a missão e deixavam a esposa e a família em casa, e assim aconteceu com eles. Com a aprovação dos líderes do sacerdócio, decidiram casar-se antes da missão dele começar. Mamãe recebeu sua investidura e eles se casaram para o tempo e eternidade no templo de Salt Lake pelo elder David L. McKay. Esse começo foi muito humilde. Não houve fotografias, nem vestido de noiva, nem flores, nem recepção para celebrar a ocasião. Claramente, seu foco era o templo e seus convênios. Para eles, os convênios eram o que mais importava. Depois de 6 dias de casados e de um adeus cheio de lágrimas, meu pai foi para a África do Sul. O casamento deles, porém, ia muito além do amor profundo que nutriam pelo outro. Eles também amavam o Senhor e desejavam servir a Ele. Os convênios sagrados que fizeram no templo fortaleceram e capacitaram-nos durante os 2 anos de separação. Eles tinham uma perspectiva eterna do propósito da vida e das bênçãos que recebem os que são fiéis a seus convênios. Essas bênçãos seriam muito maiores do que o sacrifício e a separação por tão pouco tempo. Embora não tenha sido um começo fácil a vida dos dois, esse foi o meio ideal de alicerçar uma família eterna. À medida que a família crescia, sabíamos o que mais importava aos nossos pais. Era seu amor pelo Senhor e o compromisso inabalável de cumprir os convênios que ambos tinham feito. Embora meus pais já tenham falecido, seu modelo de retidão ainda é uma bênção para a nossa família. O exemplo de sua vida se reflete nas palavras da irmã Linda K. Burton. A melhor maneira de fortalecer um lar, no presente ou no futuro, é guardar os convênios. Seu período de dificuldades e provações ainda não tinha terminado. 3 anos depois do retorno de meu pai, a Segunda Guerra Mundial eclodiu e, como muitos outros, ele se alistou. Ficou longe de casa por mais 4 anos, servindo na Marinha e participando das batalhas no Pacífico. Foi muito difícil para meus pais ficarem separados novamente. Para a mamãe, foram dias de solidão, angústia e incertezas, mas também marcados por sussurros do Espírito, com promessas eternas, consolo e paz em meio à tormenta. Não obstante os desafios, mamãe viveu uma vida plena de felicidade, alegria, amor e serviço. O amor pelo Salvador era refletido na sua maneira de viver, pois ela possuía uma conexão perfeita com o céu, e o dom e a habilidade de amar e abençoar a todos ao seu redor. Sua fé em Deus e a esperança em suas promessas se evidenciavam em uma de suas escrituras favoritas. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Em todas as fases da vida, mamãe se fortaleceu e foi abençoada por amor ao Senhor e pelos convênios que tão fielmente fez e cumpriu. Certamente, os detalhes da história de cada uma de vocês serão diferentes, mas os princípios da vida de minha mãe se aplicam a todos nós. Quando as filhas de Deus mantêm o foco no templo e em seus convênios sagrados, Deus concede-lhes bênçãos da maneira mais intensa e pessoal possível. Como exemplo de minha mãe para mim, a opção de vocês acreditarem nos convênios e cumprirem-nos deixará um legado de fé a seus descendentes. Então, queridas irmãs, como acessaremos o poder e as bênçãos do convênio do templo? O que podemos fazer agora em preparação para essas bênçãos?
Em minhas viagens, observei que há irmãs de todas as idades e em diversas circunstâncias, cuja vida oferece resposta a essas perguntas. Conheci Maria pouco depois de seu 8º aniversário. Assim como outras, ela estava empolgada fazendo a história da família e já havia mandado mais de 1000 nomes ao templo. Maria estava se preparando para as bênçãos de entrar no templo assim que fizesse 12 anos. Brianna tem 13 anos e aceitou o desafio feito pelo elder Neil Anderson para ir ao templo. Ela preparou centenas de nomes para o templo e todos participaram da realização dos batismos. Nesse sagrado trabalho, o coração de Brianna voltou-se não só para seus pais terrenos, mas também para seu Pai Celestial. Embora Anfissa seja uma jovem adulta cheia de afazeres, trabalhe e faça faculdade, ainda assim reserva tempo para ir ao templo toda semana. Ela busca revelações e recebe paz enquanto serve na casa do Senhor. Kátia, uma querida irmã da Ucrânia, ama o templo profundamente. Antes da construção do templo de Kiev, ela e outros membros do ramo, com muito sacrifício, viajavam 36 horas de ônibus para ir ao templo uma vez por ano na Alemanha. Esses santos dedicados estudavam as escrituras, cantavam hinos e conversavam sobre o evangelho durante a viagem. Kátia me contou. Quando finalmente estávamos preparados para receber o que o Senhor tinha preparado para nós. Se quisermos receber todas as bênçãos que Deus oferece tão generosamente, nosso caminho terreno deve conduzir-nos ao templo. Os templos são uma expressão do amor de Deus. Ele convida todos a vir, aprender com Ele, sentir seu amor e receber as ordenanças necessárias para a vida eterna com Ele. Cada convênio é feito um por um. Cada vigorosa mudança de coração é importante para o Senhor e fará toda a diferença para você, pois ao irmos à casa do Senhor, que possamos sair armados de seu poder, com seu nome sobre nós, sua glória ao nosso redor e seus anjos nos guardem. Deixo com vocês meu testemunho seguro de que nosso amoroso Pai Celestial vive. É por intermédio de seu Filho amado, Jesus Cristo, que se realiza cada esperança, cada promessa e cada bênção do templo. Que tenhamos fé para confiar nele e em seus convênios. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We will now have a special video Temos agora uma apresentação especial em vídeo, com mulheres, moças e meninas do mundo inteiro, prestando testemunho do templo, das bênçãos e da força que receberam em sua vida. Depois da apresentação, ouviremos a irmã Neil F. Marriott, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Esta recomendação, para mim, Esta recomendação é uma grande bênção na minha vida. Quanto mais vamos ao templo, mais aprendemos. O Senhor vai nos revelar mais verdades. Meu marido e eu fomos selados há 5 anos no templo de Hong Kong. As coisas que aprendemos no templo tornaram-se um escudo para nós. Traçamos uma meta entre as moças de irmos ao templo uma vez por semana neste ano. Nossa rotina semanal quando vamos ao templo, aos sábados, começa a 1h da manhã quando saímos. Chegamos aqui a Buenos Aires às 6 horas da manhã, mais ou menos, e trabalhamos até às 6 horas da tarde. Levamos a paz do templo para todas as nossas atividades diárias. Em minha vida diária, parece que sempre me sinto tão ocupada, mas quando vou ao templo, sinto calma e paz.
O templo significa muito para mim, porque na primeira vez que fui lá, senti o Espírito Santo. Para minha primeira visita ao templo, preparei-me economizando dinheiro todo mês. Também me preparei para estar digna espiritualmente. Quando entrei no templo, sabia que essa era a casa do Senhor. Testifico que o templo é a fonte da felicidade, sei disso. Foi maravilhoso ir ao templo. Não senti que estava na terra, pensava que estava no céu. Enquanto estávamos lá, senti que estava longe dos meus problemas e que estava muito perto do meu Pai Celestial. Quando entramos na sala de selamento, vimos nossos pais e nos ajoelhamos. Foi o melhor sentimento que já tive na vida. Fomos selados para toda a eternidade. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe faleceu de câncer. Foi muito difícil, mas quando comecei a aprender com os missionários sobre as famílias serem seladas no templo, quis muito ir ao templo. Ir ao templo pela primeira vez foi incrível. Foi a vez em que senti o espírito mais forte. Levei o nome da minha mãe e senti que ela estava sorrindo para mim, dizendo: "Obrigada por fazer isso." O templo ajuda a unir as famílias e, quando estamos juntos, crescemos ainda mais depressa ao ajudar uns aos outros espiritualmente. Quando vou ao templo, sou consolada na hora da necessidade e do desespero. Consegui babás para meus filhos e viajei sozinha para o templo. Eu sabia que o Pai Celestial tinha um plano para mim e que Ele me responde. Não importa a sua situação, seu problema, sua enfermidade, quando frequentamos o templo. Somos aliviadas e revigoradas. Nós nos sentimos felizes. Sentimos bênçãos que não sou capaz nem de descrever. Eu tinha 6 filhos que morreram no dia 12 de janeiro. Eu me lembro quando o terremoto aconteceu. Eu estava lavando roupa e as crianças estavam sentadas do lado de fora, perto da porta. A casa ao lado de nós, que ficava em um nível mais elevado, caiu. Quando ela caiu, veio sobre as crianças. Quando vim ao templo pela primeira vez, senti bem forte o espírito e soube que estava na casa do Senhor. Tive um sentimento muito bom. Mesmo com a perda de meus filhos, não me senti mal, estava tudo bem. Sei que tenho que perseverar pouco tempo na terra, mas um dia estarei com minha família eterna. Acredito nisso. Depois que começamos a frequentar o templo, as bênçãos fluem em nossa vida. Então, nunca deixem de frequentar o templo. Vocês gostaram tanto quanto eu gostei? Vocês sentiram as bênçãos do templo e a irmandade naquele vídeo? Eu amei. Irmãs, hoje eu gostaria de abordar 2 importantes responsabilidades que temos. Primeiro, acrescentar constantemente luz e verdade à nossa vida. E segundo, compartilhar essa luz e verdade com as pessoas. Irmãs, vocês sabem o quão importante vocês são? Cada uma de vocês, nesse exato momento, é valiosa e essencial no plano de salvação elaborado pelo Pai Celestial. Temos um trabalho a fazer. Conhecemos a verdade do Evangelho restaurado. Será que estamos prontas para defender essa verdade? Precisamos vivê-la, compartilhá-la. Precisamos manter-nos firmes e em nossa fé e elevar nossa voz para proclamar a verdadeira doutrina.
Na revista Liahona e Ensign de setembro de 2014, o Elder Ballard escreveu: precisamos cada vez mais da fé e da voz influente e clara das mulheres. Precisamos que elas aprendam a doutrina e compreendam no que cremos, para poderem prestar testemunho da veracidade de todas as coisas. Irmãs, vocês fortalecem minha fé em Jesus Cristo. Vi o exemplo que vocês dão, ouvi seu testemunho e senti sua fé, desde o Brasil até Botsuana. Vocês carregam consigo um círculo de influência para onde quer que vão. Ele é sentido pelas pessoas a seu redor, desde sua família até os contatos de seu celular, de suas amigas nas redes sociais até as que estão sentadas ao seu lado nesta noite. Concordo com a irmã Harriet Uchtdorf, que disse: vocês são vibrantes e entusiasmados feixes de luz num mundo cada vez mais tenebroso quando mostram, pelo modo como vivem, que o Evangelho é uma mensagem de alegria. O presidente Thomas S. Monson salientou: se quisermos oferecer luz aos outros, precisamos brilhar. Como podemos manter a luz da verdade brilhando em nós? Às vezes, sinto-me como uma lâmpada fraquinha. Como podemos brilhar mais? As Escrituras ensinam: aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. Precisamos continuar em Deus, como dizem as Escrituras. Precisamos ir à fonte da luz, ao Pai Celestial e Jesus Cristo. Podemos ir também às Escrituras e ao templo, sabendo que dentro dele tudo aponta para Cristo e seu grande sacrifício expiatório. Pensem no efeito que os templos têm nos seus arredores. Eles embelezam o centro de uma cidade, brilham do alto dos montes proeminentes. Por que eles embelezam e brilham? Porque, como as Escrituras dizem, verdade brilha. E os templos contêm verdade e propósitos eternos. Vocês também. Em 1877, o presidente George Kennan disse: cada templo diminui o poder de Satanás na terra. Creio que onde quer que um templo seja construído na terra, ele afasta as trevas. O propósito do templo é servir a humanidade e dar a todos os filhos do Pai Celestial a capacidade de retornar à presença dele e de servir as pessoas e ajudá-las a afastar as trevas e retornar para a luz do Pai Celestial. O trabalho sagrado do templo aumentará nossa fé em Cristo e então poderemos influenciar melhor a fé das outras pessoas. Por meio do acalentador espírito do templo, podemos aprender a realidade, o poder e a esperança da expiação do Salvador em nossa própria vida. Há alguns anos atrás, nossa família se deparou com um problema importante. Fomos ao templo e oramos ali sinceramente, pedindo ajuda. Foi-me concedido no momento da verdade. Recebi uma clara inspiração de minhas fraquezas e fiquei chocada. Naquele momento espiritualmente instrutivo, vi uma mulher orgulhosa, fazendo as coisas à sua própria maneira, não necessariamente a maneira do Senhor, e assumindo no íntimo o crédito por todas as supostas realizações. Eu sabia que estava olhando para mim mesma e clamei ao Senhor dizendo: não quero ser essa mulher, mas como faço para mudar? Por meio do puro espírito de revelação no templo, foi-me ensinada a extrema necessidade que eu tinha de um Redentor. Voltei imediatamente para o Salvador Jesus Cristo e senti minha angústia desvanecer e uma grande esperança saltar em meu coração. Ele era a minha única esperança e eu ansiava por apegar-me somente a Ele. Ficou claro para mim que aquela mulher natural e egocêntrica era inimiga de Deus e das pessoas de sua esfera de influência. Naquele dia no templo, aprendi que somente por intermédio da expiação de Jesus Cristo é que minha natureza orgulhosa poderia mudar e eu seria capaz de fazer o bem. Senti seu amor vividamente e soube que ele me ensinaria pelo Espírito e me mudaria se eu entregasse o coração a ele, nada retendo. Ainda luto contra as minhas fraquezas, mas continuo confiando na ajuda divina da expiação.
aquela pura instrução que me veio porque entrei no templo sagrado buscando alívio e respostas. Entrei porque sabia, porque havia recebido sua luz e aceitado seu plano para mim. Espalhados pelo mundo, os templos têm seu próprio aspecto e design exclusivos por fora, mas por dentro, eles contêm a mesma luz, propósito e verdades eternos. Em 1 Coríntios 3,16, lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós também, como filhas de Deus, somos colocadas no mundo todo e cada uma de nós tem uma própria aparência e aspectos externos, como os templos. Também temos uma luz espiritual dentro de nós. Essa luz espiritual é um reflexo da luz do Salvador. As pessoas serão atraídas por esse brilho. Temos nosso próprio papel aqui na Terra, desde filha, mãe, líder e professora, até irmã, assalariada, esposa e mais. Cada um deles é influente. Cada papel terá poder moral se refletirmos as verdades do Evangelho e os convênios do templo em nossas vidas. O elder D. Todd Christofferson disse: em todos os casos, uma mãe pode exercer uma influência que nenhuma outra, em nenhum relacionamento, pode igualar. Quando nossos filhos eram pequenos, senti-me como se fosse co-capitã de um navio, com meu marido Davi, e visualizava nossos 11 filhos como uma esquadra de barquinhos flutuando ao nosso redor no porto, preparando-se para zarpar para o oceano do mundo. Davi e eu sentimos necessidade de consultar a bússola do Senhor diariamente para saber a melhor direção para navegar a nossa pequena esquadra. Meus dias eram repletos de coisas pouco interessantes, como dobrar a roupa lavada, ler livros infantis e juntar as panelas para jantar. Às vezes, no porto de nosso lar, não vemos que por meio dessas ações simples e constantes, incluindo a oração em família, o estudo das Escrituras e a noite familiar, grandes coisas são realizadas. Mas testifico que essas mesmas ações têm importância eterna. Sentimos imensa alegria quando aqueles barquinhos, nossos filhos, crescem e se tornam poderosos transatlânticos, cheios de luz do Evangelho e prontos para embarcar no serviço de Deus. Nossos pequenos atos de fé e serviço são meios de nos aproximar de Deus e também de proporcionar luz eterna e glória para nossa família, nossos amigos e nossos conhecidos. Pensem na influência que a fé exercida por uma menina da idade da primária pode ter em sua vida. A fé exercida por nossa filha abençoou nossa família quando perdemos nosso filhinho num parque de diversões. A família correu por todos os lados procurando desesperadamente por ele. Finalmente, nossa filha de 9 anos puxou meu braço e disse: "Mãe, não devíamos orar?" Ela estava certa. A família se reuniu no meio de uma multidão de pessoas e orou. Nós o encontramos. Para todas as meninas da primária eu digo, por favor, continuem lembrando de seus pais de fazer oração. Neste verão, tive o privilégio de participar de um acampamento com 900 moças no Alasca. A influência que exerceram sobre mim foi grandiosa. Elas foram para o acampamento espiritualmente preparadas, tendo o livro de Mormon lido e decorado o Cristo vivo, o testemunho dos apóstolos. Na terceira noite do acampamento, todas as 900 moças se levantaram e recitaram juntos todo o documento, palavra por palavra. Desejei unir-me a elas, mas não pude. Eu não tinha pagado o preço da memorização. Eu não tinha decorado tudo. E agora, por causa da influência delas, estou vivenciando mais plenamente o convênio sacramental de sempre me lembrar do Salvador, ao repetir muitas e muitas vezes o testemunho de Cristo prestado pelos apóstolos. O sacramento está adquirindo um significado mais profundo para mim. Minha esperança é oferecer ao Salvador um presente de Natal neste ano, tendo decorado o Cristo vivo e o gravado seguramente em meu coração até o dia 25 de dezembro. Espero que eu possa ser uma influência para o bem, como as irmãs do Alasca foram para mim.
Vocês conseguem se ver nas seguintes palavras desse documento, O Cristo Vivo? Ele pediu a todos que seguissem seu exemplo. Caminhou pelas estradas da Palestina curando enfermos e fazendo com que cegos vissem e levantando os mortos. Nós da igreja, irmãs, não caminhamos pelas estradas da Palestina curando enfermos, mas podemos orar por relacionamento enfermo e machucado e aplicar nele o amor da expiação. Embora não façamos o cego ver do mesmo modo que o Salvador, podemos prestar testemunho do plano de salvação às pessoas espiritualmente cegas. Não estaremos levantando pessoas de entre os mortos como fez o Salvador, mas podemos abençoar os mortos encontrando o nome deles para o trabalho do templo. Depois, vamos realmente levantá-los da prisão espiritual e oferecer-lhes o caminho da vida eterna. Testifico que temos um Salvador vivo, Jesus Cristo, e com seu poder e sua luz, podemos afastar as trevas do mundo, dar voz à verdade que conhecemos e influenciar as pessoas para que se acheguem a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sisters, we thank you for sharing. Irmãs, agradecemos por estarem conosco esta noite. Nós as amamos, vocês conseguem perceber? Agradecemos pelo coro que cantou aqui no centro de conferências e pelas crianças da primária na Coreia, pela bela música. Também agradecemos às irmãs que falaram a nós e a todos os que ajudaram de alguma forma na preparação desta reunião. O coro e a congregação agora cantarão juntos a primeira e a terceira estrofe de Sou um Filho de Deus, sob a regência da irmã Pike Toll. A quarta estrofe será cantada pelo coro. Após o hino, teremos o privilégio de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após o discurso do presidente Uchtdorf, o coro encerrará a reunião cantando Let Zion in Her Beauty Rise, que Sião se erga em sua beleza. A oração de encerramento será oferecida por Amy Caroline White, membro da Sociedade de Socorro da 4ª Estaca de Adultos Solteiros de Logan, Utah. Yeah.
Thank you, sisters, for these powerful. Obrigado, irmãs, por esta mensagem, por suas mensagens inspiradas e poderosas. Obrigado por esse coro maravilhoso aqui no Centro de Conferência e também na Coreia. Não é maravilhoso como gerações diferentes de mulheres reúnem suas vozes para nos abençoar? Minhas amadas irmãs, minhas queridas amigas e abençoadas discípulas de Jesus Cristo, sinto-me honrado por esta oportunidade de estar aqui com vocês ao iniciarmos outra conferência geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na semana que vem, a primeira presidência vai reunir-se com todas as autoridades gerais e líderes gerais das auxiliares, e as demais sessões de nossa Conferência Geral Mundial acontecerão em seguida no sábado e no domingo. Sinto-me extremamente grato ao nosso profeta, ao presidente Monson, profeta de Deus, por pedir-me que representasse a primeira presidência ao falar para as irmãs da igreja. Ao contemplar o que eu poderia dizer, meus pensamentos se voltaram para as mulheres que moldaram minha vida e me ajudaram ao longo dos desafios da mortalidade. Sinto-me grato por minha avó, que há décadas decidiu levar sua família para uma reunião sacramental mormon. Sinto-me grato pela irmã Ivik, uma senhora alemã idosa e solteira, cuja tradução de seu nome para o português significa Irmã Eterna. Foi ela quem fez esse corajoso e maravilhoso convite para minha avó. Sinto-me extremamente grato por minha mãe, que conduziu 4 filhos ao longo do tumulto da Segunda Guerra Mundial. Penso também em minha filha, em minhas netas e nas futuras gerações de mulheres fiéis que virão. E, é claro, sou eternamente grato à minha mulher, Harriet, que me encantou quando eu era adolescente, suportou os fardos mais pesados de nossa jovem família como mãe, está ao meu lado como esposa e ama e adora nossos filhos, netos e bisnetos. Ela tem sido a força em nosso lar, nos bons e nos maus momentos. Ela traz a luz do sol para a vida de todos os que a conhecem. Por fim, sou muito grato a todas vocês, milhões de irmãs fiéis no mundo inteiro, que tanto fazem para edificar o reino de Deus. Sinto-me grato a vocês pelas inúmeras maneiras pelas quais inspiram, apoiam e abençoam as pessoas a seu redor. Sinto-me contente por estar em meio de tantas filhas de Deus. Quando cantamos o hino Sou um Filho de Deus, a letra penetra nosso coração. Ponderar sobre esta verdade, que somos filhos de pais celestes, nos enche de um senso de origem, propósito e destino. É bom sempre lembrar que você é uma filha de Deus. Esse conhecimento vai sustê-la nos momentos mais difíceis de sua vida e inspirá-la a realizar coisas extraordinárias. Contudo, também é importante lembrar que o fato de ser uma filha de pais eternos não é um mérito que você conquistou ou que pode perder um dia. Você sempre será e permanecerá perpetuamente uma filha de Deus. Seu Pai Celestial tem aspirações elevadas para você, mas sua origem divina por si só não lhe garante uma herança eterna. Deus a enviou para cá a fim de preparar-se para um futuro maior do que o que possa imaginar. As bênçãos prometidas por Deus aos fiéis são gloriosas e inspiradoras. Entre elas estão tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. E é preciso mais do que uma certidão de nascimento espiritual ou um cartão de membro filha de Deus para se qualificar para essas bênçãos incompreensíveis. Mas como as alcançamos? O Salvador respondeu a essa pergunta em nossa época. Ele disse:
A não ser que guardeis minha lei, não obtereis esta glória, pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à exaltação. Recebei, portanto, minha lei. Por esse motivo, falamos sobre trilhar o caminho do discipulado. Falamos sobre obediência aos mandamentos de Deus. Falamos sobre viver o Evangelho com alegria, de todo o coração, poder e alma. Ainda assim, para alguns de nós, a obediência aos mandamentos de Deus nem sempre parece algo muito alegre. Admitamos. Pode haver alguns que parecem mais difíceis ou menos atraentes. Mandamentos que encaramos com o mesmo entusiasmo de uma criança diante de um prato de verduras saudáveis, porém detestadas. Cerramos os dentes e nos obrigamos a cumprir para podermos passar para atividades mais desejáveis. Talvez nesses momentos vamos nos perguntar: será que realmente tenho de obedecer a todos os mandamentos de Deus? Minha resposta a essa pergunta é bem simples. Acho que Deus sabe algo que não sabemos. Coisas que estão além de nossa capacidade de compreensão. Nosso Pai Celestial é um ser eterno, cuja experiência, sabedoria e inteligência são infinitamente maiores que as nossas. E não apenas isso, mas Ele também é eternamente amoroso, compassivo e concentrado em um objetivo abençoado: levar a efeito nossa imortalidade e vida eterna. Em outras palavras, Ele não apenas sabe o que é melhor para você, Ele também ansiosamente quer que você escolha o que é melhor para você. Se você acredita nisso do fundo do coração, se realmente acredita que a grande missão de nosso Pai Celestial é exaltar e glorificar seus filhos, e que Ele sabe a melhor maneira de fazê-lo, não faz sentido aceitar e seguir seus mandamentos, mesmo os que parecem difíceis? Acaso não devemos amar os postes de luz que Ele nos deu para nos guiar em meio às trevas e provações da imortalidade? Eles assinalam o nosso caminho de volta para o nosso lar celestial. Ao escolher o caminho do Pai Celestial, você estabelece um alicerce divino para seu progresso pessoal, como filha de Deus, que vai abençoá-la por toda a vida. Parte de seu desafio, em minha opinião, é imaginarmos que Deus tem todas as suas bênçãos trancadas numa imensa nuvem no céu, recusando-se a nos concedê-las, a menos que cumpramos algumas exigências rígidas e paternalistas que Ele estabeleceu. Mas os mandamentos não são de modo algum assim. Na verdade, o Pai Celestial está constantemente derramando bênçãos sobre nós. É nosso temor, nossas dúvidas, nossos pecados, que talvez como um guarda-chuva bloqueiam essas bênçãos e impedem que cheguem até nós. Seus mandamentos são as instruções carinhosas e a ajuda divina que Ele nos dá para fecharmos o guarda-chuva, de modo que recebamos a constante chuva de bênçãos celestes. Precisamos aceitar que os mandamentos de Deus não são apenas uma longa lista de boas ideias. Não são dicas de um blog da internet, nem citações motivacionais de um painel do Pinterest. São conselhos divinos com base em verdades eternas, concedidas para nos proporcionar paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Portanto, temos uma escolha. Por um lado, a opinião do mundo, com suas teorias que mudam sempre e suas razões questionáveis. Por outro lado, há a palavra de Deus para seus filhos. Sua sabedoria eterna, suas promessas seguras e suas carinhosas instruções para voltarmos à sua presença
em glória, amor e majestade. A escolha é sua. O Criador dos mares, das areias e das infinitas estrelas está estendendo a mão para você hoje mesmo. Está oferecendo a grande receita de felicidade, paz e vida eterna. Para qualificar-se para essas bênçãos gloriosas, você tem que se tornar humilde, exercer fé, tomar sobre si o nome de Cristo, buscá-lo em palavras e ações, e resolutamente servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Depois de compreender a verdadeira natureza de Deus e de seus mandamentos, você também entenderá melhor a si mesma e o propósito divino de sua existência. Com isso, sua motivação para seguir os mandamentos muda e o desejo de seu coração torna-se viver o Evangelho com alegria. Por exemplo, aqueles que veem a frequência às reuniões da igreja como um meio pessoal de aumentar seu amor por Deus, encontrar paz, inspirar outros, buscar o Espírito e renovar seu compromisso de seguir Jesus Cristo, terão uma experiência pessoal bem mais rica do que os que apenas passam tempo sentados em um banco. Irmãs, é muito importante que frequentemos nossas reuniões de domingo, mas tenho certeza de que nosso Pai Celestial está ainda mais preocupado com nossa fé e nosso arrependimento do que com nossas estatísticas de frequência. Aqui está outro exemplo. Uma mãe que cria 2 filhos pequenos sozinha recentemente pegou catapora. É claro que pouco depois seus filhos também ficaram doentes. A tarefa de cuidar de si mesma e de seus filhinhos sozinha era quase impossível para a jovem mãe. Consequentemente, a casa normalmente impecável ficou bagunçada e desarrumada. A louça suja se acumulou na pia e as roupas estavam empilhadas por toda parte. Enquanto ela se desesperava com as crianças que choravam, ela própria querendo chorar, alguém bateu à porta. Eram suas professoras visitantes. Elas viram a aflição da jovem mãe, viram a casa dela, a cozinha, e ouviram o choro das crianças. Agora, se aquelas irmãs estivessem preocupadas apenas em fazer suas visitas mensais designadas, poderiam ter entregado um prato de biscoitos para a mãe, mencionado que sentiram a falta dela na reunião da Sociedade de Socorro da semana passada e dito algo como: se houver algo que podemos fazer para você, é só dizer. Depois teriam seguido alegremente seu caminho, contentes porque fizeram 100% das visitas mais um mês. Felizmente, aquelas irmãs eram verdadeiras discípulas de Cristo. Perceberam as necessidades de sua irmã e puseram seus muitos talentos e sua experiência de vida em ação. Arrumaram a bagunça, levaram luz e claridade para aquela casa e ligaram para uma amiga pedindo que fizesse algumas compras muito necessárias no supermercado. Quando finalmente terminaram seu trabalho e se despediram, deixando aquela jovem mãe em lágrimas de gratidão e amor. Daquele momento em diante, a opinião da jovem mãe sobre as professoras visitantes mudou. Eu sei, disse ela, que não sou apenas uma marquinha na lista de tarefas de alguém. Sim, as professoras visitantes precisam ser fiéis ao cumprimento de suas visitas mensais. Tudo isso sem deixar de lado o mais importante, o porquê desse mandamento: amar a Deus e ao próximo. Quando tratamos os mandamentos de Deus e nossa parte na edificação de seu reino como algo a ser riscado numa lista de tarefas, perdemos o cerne do discernimento, do discipulado. Perdemos o crescimento que advém de se viver com alegria os mandamentos de nosso Pai Celestial. Trilhar o caminho do discipulado não precisa ser uma experiência amarga.
é mais doce do que tudo que é doce. Não é um fardo que nos pesa. O discipulado eleva-nos o espírito e alegra-nos o coração. Inspira-nos com fé, esperança e caridade. Enche nosso espírito de luz nos momentos de escuridão e de serenidade nos momentos de tristeza. Concede-nos poder divino e alegria duradoura. Minhas queridas irmãs no Evangelho, quer tenham 8 ou 108 anos, há uma coisa que espero que verdadeiramente entendam e saibam. Vocês são amadas. São muito queridas por seus pais celestes. O infinito e eterno Criador da luz e da vida conhece vocês. Ele se importa com vocês. Sim, Deus as ama hoje mesmo e sempre vai amar. Não está esperando para amá-las quando tiverem vencido suas fraquezas e seus maus hábitos. Ele as ama hoje com pleno entendimento de todas as suas dificuldades. Está ciente de que suplicam a Ele em sincera e esperançosa oração. Sabe dos momentos em que se apegaram a uma pequena luz e creram. Mesmo em meio à crescente escuridão. Ele conhece seus sofrimentos. Ele sabe de seu remorso pelos momentos em que falharam ou fracassaram. E ainda assim, Ele as ama. Deus sabe de seus sucessos. E embora pareçam pequenos para vocês, Ele reconhece e valoriza cada um deles. Ele as ama por estenderem a mão para outras pessoas. Ele as ama por buscarem e ajudarem outras pessoas a carregar seus fardos, mesmo que estejam lutando contra os seus próprios. Ele sabe tudo sobre vocês. Ele as vê claramente. Ele as conhece como vocês realmente são. Ele as ama hoje e sempre. Acham que importa para nosso Pai Celestial se sua maquiagem, suas roupas, seu cabelo, suas unhas estejam perfeitas? Acham que seu valor para Ele muda com base em quantos seguidores vocês têm no Instagram ou no Pinterest? Você acha que Ele quer que ver vocês preocupadas ou depressivas se alguém desfizer amizade com vocês no Facebook ou deixar de segui-las no Twitter? Acham que a aparência externa, o tamanho do seu manequim ou a sua popularidade faz a mínima diferença no seu valor para aquele que criou o universo? Ele as ama não apenas por quem vocês são hoje, mas também pela personalidade de glória e de luz que vocês têm o potencial e o desejo de se tornar. Mais do que podem imaginar, Ele deseja que alcancem seu destino, voltar ao seu lar celestial com honra. Testifico que o meio de realizar isso é colocar os desejos egoístas e as ambições indignas no altar de sacrifício e serviço. Irmãs, confiem no poder de salvação proporcionado por Jesus Cristo. Guardem suas leis e seus mandamentos. Em outras palavras, vivam o Evangelho com alegria. É minha oração que vocês vivenciem uma renovada e ampliada medida do belo amor de Deus em sua vida, que encontrem fé, a determinação e o comprometimento de aprender os mandamentos de Deus, entesourá-los no coração e viver o Evangelho com alegria. Prometo que, se assim fizerem, descobrirão o melhor que há em vocês, seu verdadeiro eu. Descobrirão o que realmente significa ser uma filha do Deus eterno, o Senhor de toda a retidão. Disso testifico e deixo com vocês minha bênção como apóstolo do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Our dear Heavenly Father, we come Nosso to you. querido Pai Celestial, vimos a Ti ao final dessa reunião com o nosso coração cheio de agradecimento pela irmandade que temos em todo o mundo, pelas mensagens que recebemos. Somos tão gratos pelo amor que sentimos. Pedimos que nos abençoe para que possamos olhar para o templo e somos gratos pelas bênçãos que temos recebido através do sacerdócio. Pedimos que nos abençoe ao seguirmos no amor umas pelas outras, para procurar aqueles que necessitam do Teu Evangelho. Agradecemos pelo profeta, presidente Thomas S. Monson, e pedimos que nos abençoe a nos prepararmos para a Conferência Geral na próxima semana. Nós o amamos e dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.